Mano, tá acabando a bateria. Vou ligar não, hein? Valeu, mano. E aí, galera, eu junto com Aulas Paulínia, que é uma escola de inglês da minha cidade, a gente decidiu fazer um vídeo falando sobre trabalho na Austrália. A gente não combinou de fazer um vídeo falando os passos para você arrumar um trabalho na Austrália, sem contar a experiência, que os brasileiros vivem aqui, porque não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil. E eu vou começar aqui com o Pedro, perguntando para ele o porquê dele estar aqui. Por que você veio? Eu acabei minha faculdade lá e tinha juntado uma grana. E eu queria viajar, mudar um pouco minha rotina e tal. E aí eu tinha lido algumas coisas sobre a Austrália, que é um lugar muito da hora. E aí eu vim pra cá estudar inglês, aproveitar e já estudar inglês. Aí eu fiz meu visto de 5 meses pra cá. Aí eu lembro, mano, que a gente estudou junto, eu lembro nas primeiras semanas daqui, você com $50 pra passar a semana, sendo que seu aluguel é $70. O que você fez, mano? Então, tipo, eu cheguei com uma grana, só que aí as primeiras semanas eu viajei um pouco aqui e tal, e gastei tudo, né, que eu tinha. E eu não conseguia arranjar um emprego, porque eu entregava currículo pra caralho nos lugares, e não chamava, entreguei mais de 100 currículos fácil, nos lugares, ia no restaurante e tal. E o dinheiro começou a acabar. Eu pagava $70, ainda era sorte, porque eu morava de homeless, que é quando você mora no sofá da casa e aí você paga só $70. Tipo, geralmente é mais caro no lugar, então eu ainda tinha sorte. Mas daí, essa semana, meu dinheiro tava quase acabando. Eu tinha que comprar comida, pagar aluguel, fazer tudo. Eu comi só pão e ketchup de almoço e janta. Mas aí no final dessa semana eu consegui um emprego num restaurante indiano, que me pagava muito mal, era um trabalho super pesado, escroto assim, tá ligado? Mas eu consegui, de tão desesperado que eu tava. E pagava $10 a hora, o que pra Austrália é uma coisa absurda. Aqui o salário mínimo é 18, mas me salvou. Eu fiquei lá por 2 semanas, eu não aguentei mais. Eu lembro que nesse tempo que você ficou, você não trabalhava só, porque aqui na Austrália a gente, estudante, pode trabalhar só 4 horas por dia, né? 20 por semana. 20 por semana, no caso. E você ficou mais lá, né? Você trabalhava mais. Eu cheguei a trabalhar 10 horas por dia, com 15 minutos de almoço. E você tem que ser rapidão. Tem que ser rápido. Eu fazia dish, né? Lavava a louça, limpava tudo. O que é um trabalho bem comum aqui. E é massa, em vários restaurantes dá uma grana boa. Mas no meu caso lá foi bem ruim a experiência, assim, bem... Mas você precisava, né? Traumático, mas eu precisava bastante. E no mesmo tempo, a galera faz geralmente o Uber aqui, que é o Uber Eats. Geralmente a galera faz de bicicleta aqui, não ganha muito, né? Não é delivery, não ganha muito, mas dá pra salvar um pouco. Nessa época não tinha saído meu Uber ainda, porque demora um pouco pra sair a sua autorização. Então eu não tinha nem Uber pra me salvar. Policy check, né? Aí depois você conseguiu juntar uma grana e conseguiu um emprego lá no Aí depois Car eu Wash. fiquei com o Uber Eats e com o Car Wash. Daí E no Car Wash? foi bem melhor. Melhor que não. Porque eles pagavam certo e era mais humano, assim, eu acho. Mas assim, mano, tipo, acho que todos os trampos aqui na Austrália, mano, é bem pauleira, né, mano? Vocês não acham? Todos, bem pauleira, hard, assim, velho. É bem hard, pauleira. demais. Cara, você sair do Brasil achando que vai... A gente tá conversando aqui agora, sair do Brasil achando que vai vir aqui, vai arrumar um trampo fácil, tá ligado? Esquece tudo que você tem no Brasil. Tipo, esquece todos os seus estudos. Cara, você vai chegar aqui, como a galera fala, você vai trabalhar dishwasher, cleaner, geralmente, Uber, que é sempre quase o primeiro emprego dos brasileiros aqui. Tem o labor também, garçom. E valeu a pena, mano, você passar por tudo isso? Valeu, acho que foi uma experiência, assim, tá ligado? De vida até. Então, com certeza, mano. Valeu sim, e você colocar objetivos assim e traçar eles é bem legal. Então, tipo, eu queria vir pra cá, aprender inglês e viajar. E eu consegui, eu consegui juntar uma grana pra viajar. Meu inglês hoje tá bem melhor. E é massa ver que você cumpriu uns objetivos assim. Então, é da hora isso, mano, porque você sai do Brasil, às vezes você tá trampando lá, você tem sua grana, mas qualquer coisa, se acontece alguma coisa, você tem seus pais lá, tá ligado? Aqui mano, você não tem nada, é independência total. Tipo, tudo depende de você, entendeu? E é massa você conseguir, tipo, porra, você conseguiu pagar seu aluguel, conseguiu sobreviver aqui e conseguir viajar antes de voltar pro Brasil. E conhecer esse país também, que é massa pra caralho. Passar pro Marco aqui. Por que você tá aqui, mano? Bom, terminei minha faculdade no Brasil, aí eu tava procurando emprego, mas a crise pegou todo mundo, né? Aí tava difícil, eu sempre tive vontade de conhecer a Austrália, por causa de praia, surf, lifestyle daqui, né? Então aí eu já comecei a olhar o intercâmbio e vim pra cá. Aí como a gente conversou, mano, pra arrumar trampo aqui não é tão fácil.
Então vocês estão ligados. Não sei em outras cidades, a gente tá falando de Gold Coast aqui, não sei em outras cidades se é mais fácil. Como é que foi a sua primeira experiência de trabalho aqui? Cara, foi difícil de conseguir. Eu mandei muito currículo também, saí entregando pra caramba, não chamava. Aí conseguia um trial, aí ia lá fazer o trial, nunca mais a mulher ligava, entendeu? Mas aí um amigo meu que indicava conseguiu uma indicação aí de labor, e aí eu fui trabalhar, mas era pesado, dava uns 10, 12 dólares por hora pra trampar a construção civil. Trampo pesado, né, mano? Pesado, cara, assim, era construção de casa, então você tinha que ficar fazendo acabamento da casa, recolhendo lixo, limpando, essas coisas. Mas era uma grana boa, dava pra tirar 100 dólares por dia, então dava pra salvar bem. Fiquei acho que 2 semanas nesse trampo. Aí eu dei a sorte de conseguir ir num restaurante de dish. Aí agora eu trampo meio de semana abrindo um restaurante, que é mais tranquilo, só fazer as mesas lá, arrumar as mesas e tal. Fim de semana eu trampo de abrindo e de dish. Mas é bom, cara, eu gosto desse trampo lá. Paga bem, o pessoal é gente boa, trata bem, assim, você pode sempre ganhar um cafezão, assim, um cappuccino. Ganha um rango também, né? Nossa, salva muito. Isso aí salva, cara. Você acha que dá pra conciliar, tipo, estudo, trabalho e viver aqui ou não? Surfar, fazer... Cara, é difícil, viu, cara? É bem difícil. Se você estiver trabalhando muito e quiser ir na aula todo dia... E surfar vai ser difícil, cara. Você vai ter... Você não vai dormir, cara. Tá valendo a pena ou não, mano? Nossa, com certeza, cara. Vale muito a pena, né? Mesmo que você passe uns perrengues assim, vale no crescimento pessoal. Tudo vale a pena, só uma pequena. Até filosofar no vídeo, né? Dar o sangue, fazer o seu melhor, porque se você não fizer, tem outro querendo. Logo atrás, tem uma pilha de 50 currículos lá esperando. E, mano, a opinião de todo mundo. Mano, como aqui na Austrália, velho, não é você sair e entregar coisa, você pode até achar o trampo, você sair entregando currículo, mas é mais indicação aqui. O que vocês acham disso? Com certeza. É muito de sorte, cara. Você tem que dar sorte. Essa é a real, eu acho. Você pode chegar lá de entregar o currículo, a mulher tá precisando, ela foi com a tua cara, gostou de você conseguiu conversar com ela bem em inglês, tava num dia que teu inglês tava fluindo, porque tem dia que não sai nada. Ou então alguém te indica, né, cara? Foi no meu caso, um amigo meu me indicou, o cara nem pediu meu currículo, não pediu nada. Né? Só cheguei lá e comecei a trabalhar, ele me ensinou e tô lá até hoje. E acho que o negócio também é um pouco você falar pra todo mundo que você conhece, que tá aqui há um tempo, que você tá arranjando trampo. Porque uma hora ou outra alguém sai e talvez as pessoas te chamem. Então, mano, falar pra todo mundo, velho. Pra todo mundo que você conhece na escola de inglês, que você tá procurando um trampo. Onde você mora, que você tá procurando trampo, velho. Agora eu vou trocar uma ideia com o Jonathan aqui, que é uma realidade bem que diferente deles, porque você veio mais questão financeiramente preparado, né, pra vir aqui. E você tinha uma vida boa no Brasil, você ganhava bem, eu acho, lá, né? Vivia em Floripa, porra, uma cidade. E por que você tá aqui, mano? Bem, tipo, quando eu escolhi vir pra cá, foi meio que na doideira, assim. Eu tinha um emprego estável, tipo, eu já tinha mudado de cidade, que eu sou de Belém e me mudei pra Floripa. Tinha uma profissão já lá, tipo, não passei pela crise. Mas aí, tipo, eu sentia que eu tava tendo uma vida muito normal. E, tipo, não tava mais aprendendo nada, tipo, sempre na mesma e tal. E foi quando deu a doida, quer saber? Vou fazer um intercâmbio. E aí comecei a procurar país pra ir e tal. E o que me chamou a atenção daqui de Gold Coast, na Austrália, foi que era parecido com Floripa. E eu poderia trabalhar, tipo... que vantagem. Era uma vantagem que se tinha de vir aqui trabalhar, só que tipo, quando tu vai lá comprar o teu intercâmbio, tu leva $1.000 que tu vai estar sussa. Você vai arrumar um trampo. Um trampo em uma semana tu consegue o trampo e tipo, lavar uns pratinhos lá de leve. Não é assim, nunca. E não é assim. Tu chega aqui, é completamente diferente do que é vendido pra ti lá no Brasil. Tipo, vale muito a pena vir pra cá, porque tu aprende pra caramba. Então, mas você juntou uma grana, né? Você veio mais preparado pra vir pra cá. Aí eu fiz todo o planejamento e tal. Não foi também uma decisão assim, vou viajar, beleza. Eu demorei 2 anos pra economizar dinheiro. Me planejei bem antes, e quando eu tive dinheiro assim que... não vou passar necessidade lá, beleza, já posso ir. Aí
Antes de vir, eu, não, vou trabalhar de qualquer coisa. Aí cheguei aqui, no meu primeiro dia de aula, que eu entro na sala, todo mundo com a cara acabada, reclamando da vida aqui, não sei o que. Eu quero saber, eu não vou eu não vou trabalhar nesse negócio de cleaner. Só que até aí, beleza, não vou trabalhar, não sei o que. Se eu precisar de grana, eu vou pegar a minha do Brasil. Só que aí, tipo, eu cheguei aí procurar emprego e tal. Fui 2 vezes. As 2 vezes que eu saí pra procurar emprego, eu consegui trial. Sei lá, eu imprimi 5 currículos na minha vida aqui na Austrália e tenho 3 na minha mochila. Você teve sorte. Eu tive sorte. Aí o primeiro try, eu fui numa pizzaria, que é aqui perto de casa. E aí cheguei e falei pra mulher pra gerente, que eu era brasileiro, que eu tava 3 meses aqui, que eu tava procurando emprego, mas o problema é que eu não tinha experiência, porque eu nunca tinha trabalhado com isso. Isso ela poderia me dar a oportunidade de eu fazer um try lá. E aí a mulher aceitou. Ela me deu um try, eu fiz 2 tries no mesmo dia. O primeiro de dish e o segundo de pizza maker. Aí não fui chamado, mas beleza. Valeu a experiência, eu já coloquei no meu currículo. E foi mais... Não gostei muito também de ser dish, velho. É um trabalho bem difícil. E aí passou um tempo assim. Aí eu, quer saber? Hoje não tem nada pra fazer, vou procurar emprego na internet. E vi um restaurante. E aí era uma vaga de kit hand, que é aquela pessoa que corta legume e tal. É o ajudante do cozinheiro. É o ajudante do cozinheiro. E aí eu lembro que no dia eu tava indo pra escola, eu mandei mensagem, liguei pra ela e era uma chinesa e ela não falava inglês direito. Ela falava inglês pior do que eu. E ela pediu pra eu mandar mensagem, que iria ser melhor de se comunicar. Eu mandei mensagem pra ela mandou mensagem. E eu logo respondi pra ela, eu vou passar aí. E aí eu fui lá, conversei com ela e tal. E aí passou 5 minutos, eu queria correr de lá, meu Deus do céu. Não sabia pegar uma faca e ele... cortar uma cenoura em 5 minutos, né? Eu cortando lá a cebolinha, pensando que eu era a pessoa mais rápida cortando. Corta rapidão. E aí, tipo, eu demorava 1 minuto pra cortar uma cebolinha e o cara demorava 5 segundos. E a mulher depois foi bem legal comigo. Que ela disse, vou conversar aqui e eu te respondo se tu vai continuar ou não. E eu achei muito legal a parte dela responder que eu não iria continuar. Porque aqui acontece muito disso, de a pessoa não falar se tu vai continuar trabalhando ou não. E aí tu fica na expectativa quando tu vê tu não tá trabalhando. E agora tu tá de cleaner, né? E agora eu tô de housekeeper. Que... Também eu não procurei, eu tive sorte de fazer amizade. Minha amiga, ela também saiu distribuindo currículo pra caramba aqui. E ela conseguiu pegar em 2 hotéis. Um hotel o namorado dela ficou e o outro eu fico ajudando ela. E aí, tipo, a gente ganha por quarto. Cada quarto que a gente arruma é $30. E aí, tipo, a gente consegue nos melhores momentos fazer um quarto em 30 minutos, nós dois juntos. E aí acaba fazendo $30 a hora. Aí é muito bom, velho. Nos melhores dias. E nos tipo, piores dias. 1 hora. 40 minutos, 1 hora. E quantos melhores dias você tem na semana? Depende se eu for pra festa. Ou seja, uma vez na semana. Não, e, mano, tá valendo a pena isso, mano? Você ter saído do seu comodismo no Brasil? Tipo, eu já passei por muitos momentos de, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, porque eu larguei a vida no Brasil. E largar tudo pra vir passar sufoco do zero, assim, é bem difícil. Só que, tipo, eu decidi que também eu não vou sair me matando, assim. Porque, tipo, eu vim com um objetivo aqui, que é aprender inglês e viajar. Não adianta eu vir pra cá e me matar pra fazer dinheiro e sair daqui sem falar inglês nem nada. Porque, tipo, eu não quero morar aqui, eu quero voltar pro meu país. E, tipo, se eu voltar pro Brasil sem falar inglês, eu joguei dinheiro fora. Eu joguei meu tempo fora, eu joguei minha vida, o tempo que eu tô aqui fora. Demorou? Valeu, mano. I don't need that fame of mine.